saúde mental e maternidade. Hoje eu quero convidar você para um assunto bem interessante. Para a maioria das mulheres, um período tão desafiador, tão complexo e que a gente acha que tem que passar sozinho. Meu nome é Fabiana Arruda, sou médica pós-graduada em psiquiatria e ajudo as mulheres a atravessar esse momento tão importante para você e para o seu filho. Vou falar uma frase assim: a maternidade é maravilhosa. Tem gente que vai falar assim, aham, mas não é perfeita. Emocionalmente, é uma fase que nós somos mexidas hormonalmente, fisicamente e emocionalmente. Então, quando a gente idealiza, porque foi passado de uma forma geracional para a gente, que a maternidade é uma fase perfeita, que você tem que gostar de tudo, que tudo vai ser bom e excelente, porque você vai estar gerando uma vida. Tudo isso é verdade. Mas os desafios estão na unicidade, ou seja, você é uma pessoa única e talvez a minha gestação, a sua gestação, emocionalmente não seja perfeita, porque é um período onde eu sinto medo, angústia, ansiedade, é um desconhecido e o nosso emocional é mexido, é movimentado, sem falar das cobranças de familiares e de uma sociedade onde você tem que ser a mãe perfeita. E essa pressão de ser a mãe perfeita tem um peso significativo. No mundo onde nós vivemos hoje, com a sobrecarga que nós mulheres temos de trabalho externo, de trabalho interno e uma busca por uma perfeição muitas vezes avassaladora, gera uma sensação de que talvez, de um medo, de uma angústia, que eu não seja tão perfeita assim. E dá medo. Essa cobrança constante por ser uma mãe, uma super mãe, sempre perfeita. E muitas vezes na angústia, no medo, que é natural desse processo, eu não consigo nem expressar. E sinto o peso dessa pressão. E começa a gerar angústias internas e profundas. Às vezes na dificuldade de verbalizar isso, de expressar, não só para o seu companheiro, mas no ambiente familiar. Pelo medo de não corresponder a algo tão abusivo, à expectativa do outro. Ou às vezes da minha própria expectativa, com não poder errar. Até porque a gente traz os nossos traumas lá de trás. Então eu não quero errar onde erraram comigo. E uma das coisas mais difíceis que tem de reconhecer é que fala-se pouco sobre isso, inclusive dentro do nosso ambiente familiar, das dificuldades, dos desafios da gestação. E tá tudo bem não ser perfeita às 24 horas. Essa aceitação e esse olhar, e entendendo que essa perfeição é uma inclusão. O perfeito é a gente aprender à medida que o processo vai acontecendo. O perfeito é eu falar, expressar as minhas dificuldades e a minha experiência única. E cada gestação, gente, é uma experiência única. Se você tem se sentido constantemente cansada, triste, desanimada, angustiada, talvez seja o momento de procurar uma ajuda. E tá tudo bem você procurar um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, para que tenha orientação, para que você seja orientada da melhor forma possível. Porque às vezes existe uma cobrança de ter que saber que você não está só. É frequente, por exemplo, se você teve a experiência de ter uma mãe fantástica e a maternidade foi passada para você como alguém que sempre que fez, que deu conta, que teve experiências muito boas do amamentar, da gestação em si, e se você está tendo esses sinais de cansaço, tristeza, angústia, a sensação que às vezes fica é que o problema sou eu, que eu não estou dando conta. Como fala-se pouco sobre isso, eu nas minhas 2 gestações, teve momentos onde eu me senti triste e cansada, teve momentos que eu falava assim, será que é isso? Será que eu dou conta? Será que vai dar tudo certo? Então tá tudo bem. Procure uma orientação, converse sobre essas experiências, fale do que você está sentindo. E se necessário,
procure um tratamento. O tratamento ele é fundamental, porque lembra que não é só você que sente essa angústia, seu filho também. Então, o estar bem, às vezes o medo, a angústia que a mãe sente, se for necessário usar um remédio, hoje a gente tem medicamentos seguros para a mãe, para a criança, para a amamentação e para o pós-parto. Então, é melhor uma criança cuidada, uma mãe cuidada, uma gestação saudável, porque senão o adoecimento não é se, é quando e tem um custo muito alto. Quais as dicas para esse momento tão desafiador? Fala, esse corpo vai mudar, esse emocional vai mudar. Cuide desse corpo. Observe e curta cada momento, semana a semana, o desenvolvimento da criança e da mãe. Só que a gente não tem essa consciência desse cuidado corporal, desse sentir. Eu sei que às vezes os primeiros meses são os mais desafiadores, porque tem um mal-estar. Tem gente que vomita os 9 meses e esquece de aproveitar, porque a gente está grávida, mas não deixou de ter outras funções. Então, às vezes, uma pausa, o cuidar do sono, cuidar da alimentação, o sentir essa barriguinha crescendo. Eu me lembro ainda quando os meus mexeram pela primeira vez, a emoção. A emoção que se sente quando a gente ouve a primeira vez aquele coraçãozinho fazendo no ultrassom. Permitir-se ser cuidada também é importante, porque senão às vezes eu sei de tudo, eu dou conta de tudo e a gente cria um estigma. Quando estiver cansado ou com medo, inspire, sinta a sua respiração e pense que eu também estou aprendendo. A maternidade é um caminho único, é um gestar uma vida, por mais que venha de você, não é você. É um desafio gigantesco para todos aqueles que querem, também não é uma obrigação. Então viva esse momento plenamente, com tudo que vier, com as coisas boas e não tão boas que esse momento traz, com as alegrias, com cada detalhezinho que vai aparecendo semana a semana. Acompanhe, cuide e seja essa mãe perfeita do jeito que você é, que tem dia que dá conta e tem dia que não, tem dia que sabe, tem dia que não, e tem dia que a gente olha para essa barriga e fala assim, meu Deus, o que virá por aí? Esses são os desafios da maternidade. Não são fáceis, mas são desafiadores e únicos. O que eu posso te dizer? Viva um dia de cada vez, com a curiosidade de aprender e de conhecer alguém que veio para mudar a sua vida. Gostou do conteúdo? Está passando por esse momento? Conhece uma amiga que está experienciando esse momento de angústia, de desafio, que às vezes a gente fica sem ar? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. E se quiser mandar dicas, estou aqui para te ouvir e compartilhar com você os meus conhecimentos.